como agir depois do extraordinário. Como agir depois de presenciar 3 dias tão intensos, 3 dias tão mágicos sobre a pregação do Evangelho. Eu costumo dizer, já disse isso algumas vezes, com certeza você já me ouviu falar isso aqui, mas quando a gente vai no Impacto, normalmente ali naquele último dia, em que a gente vê tudo acontecendo ao mesmo tempo, e aí você para, você olha, você vê centenas de pessoas trabalhando em prol do mesmo objetivo, que é a pregação da palavra do Senhor, cada um com o seu dom, cada um com o seu talento, servindo, se colocando à disposição, a gente para assim, porque o tempo é pequeno, né, que a gente consegue parar, mas a gente dá uma respirada, a gente olha aqui e a gente fala, isso é o que Deus quer da gente. Isso é o que Deus quer da igreja dele. Isso é o que a gente foi chamado para fazer aqui na Terra. E isso é muito importante viver esses 3 dias. Eu sou suspeito em falar, como eu disse, já fui em 15. Então, o Gregory falar isso é muito suspeito, mas eu sempre procuro chamar pessoas aqui que foram pela primeira vez, na maioria das vezes, o Edinaldo era o único que não foi pela primeira vez aqui, mas a irmã Lídia, o irmão Newton foi a primeira vez. Dessa vez a gente tinha metade de irmãos, mais da metade contando com o pessoal de Biritiba, de pessoas que foram pela primeira vez no Impacto, irmãos. Isso era mais um desafio. Mas Deus age mesmo assim, porque Ele está no controle. E quando a gente volta, a gente fica pensando no que fazer, em como manter isso na igreja, e é um pouco disso que eu quero falar aqui. Eu trouxe uma mensagem que ela é temática, como foi pedido, não é uma mensagem aqui expositiva, a gente vai usar 3 textos da Bíblia, mas ela tem uma coisa, como o Edinaldo falou aqui, da natureza em comum, que é o monte. Deus me direcionou aqui a gente fazer uma reflexão sobre 3 montes que a gente pode caminhar e que a gente deve caminhar. Quando a gente sobe no monte, algumas igrejas têm o costume de subir no monte para orar. Eu nunca tive esse costume, nunca participei de nenhuma atividade dessa de subir no monte especificamente para buscar a Deus. Com certeza tem irmãos aqui que já fizeram isso. Mas eu já subi em alguns montes fazendo trilhas, já subi em alguns montes passeando com a família, alguns a pé, outros de carro. E, normalmente, quando você chega no alto do monte, você tem uma sensação de dever cumprido. Você chega lá no alto depois de uma trilha, eu lembro que a gente fez 2 trilhas aqui com os jovens, uma lá em São João do Paraitinga e uma ali em Atibaia, a trilha da Pedra Grande. E quando a gente começa, a gente já quer desistir, porque a gente olha aquele sol, aquela trilha para subir tudo aquilo, e a gente vai passando pelas dificuldades. Essa trilha que a gente fez era a trilha das 7 cachoeiras, a gente passou por dentro de cachoeira até chegar lá. Demorou 7 horas a trilha para a gente chegar no alto do monte, irmãos. Quando a gente chega lá no alto do monte, a gente olha aquela visão da paisagem, aquela visão da natureza, a gente senta, a gente descansa, a gente pensa, a gente agradece a Deus por ter chegado ali, a gente agradece a Deus pela criação dele. Então, o que eu quero é que você imagine isso. Você lá no alto do monte, olhando a paisagem, olhando as planícies ao redor, ou outras montanhas que tem ao redor. Quando você chega lá, se você fica... Não sei se alguém já teve a experiência de ficar ao anoitecer, você vai ver aquele céu estrelado, você vai ver... Você sente até o ar mais puro, você sente que você está num local diferente, você está num local muito mais prazeroso do que a cidade grande que a gente vive. E pensando nisso, quando a gente olha para monte na Bíblia, a gente também tem uma ideia parecida de que o monte é o local onde ocorre o encontro com Deus. Em diversas histórias, diversas passagens, eu separei 3 aqui, mas tem mais, a gente vai ver encontros de Deus com pessoas no alto do monte. Eu não sou perito ali na região, o pastor Neto é muito mais conhecedor de história e da geografia do Oriente Médio ali, principalmente de Israel, mas a gente sabe que ali possuem diversos montes, e o povo andava e caminhava por esses montes. A gente vai ter, por exemplo, a revelação no Monte Sinai, dos 10 mandamentos para Moisés, a gente vai ter a revelação de Jesus na transfiguração, a gente vai ter Elias no monte também, onde ele ora e o fogo desce, a gente vai ter Jesus no Monte das Oliveiras, a gente vai ter uma série de passagens na Bíblia em que a pessoa sobe o monte e ali no alto do monte ela tem um encontro com Deus. E a analogia que eu queria trazer era essa.
A analogia de que o impacto para aqueles que foram e para aqueles que participaram orando é o monte. É o monte onde a gente foi e a gente passou 3 dias em contato intenso com Deus. A gente passou 3 dias ali totalmente, como a irmã Lídia falou, totalmente dedicados à pregação do Evangelho das suas diferentes formas, através da palavra, através das suas ações, através de lavar um banheiro, mas foram períodos, 3 dias intensos de encontro com Deus. Foi intenso, foi especial, foi extraordinário, só que dura 3 dias. E quando a gente volta? A gente tem outros 362 dias no ano. E a primeira coisa que eu quero trazer para a gente refletir é que a gente não pode viver de monte em monte. A gente não pode viver de impacto em impacto. A gente não pode ficar esperando o próximo impacto para poder viver de novo intensamente essa sensação de pregar o Evangelho. Esses grandes eventos, eles são extremamente importantes, principalmente para a nossa própria igreja. A gente sabe que a palavra de Deus foi pregada, que a palavra de Deus vai florescer, que a PIB de Biritiba vai colher os frutos em nome de Jesus, mas aqui a gente também sente os frutos. A gente sente os frutos das pessoas que participaram, das pessoas que se envolveram e daquelas que querem participar também numa próxima vez. Só que aí, daqui a um mês, a gente já não vai mais estar com esse avivamento. O que fazer? Tem uma frase muito interessante do C.S. Lewis que fala: as grandes coisas não são feitas no impulso, mas por uma série de pequenas coisas reunidas. O impacto, ele impacta, ele é uma grande coisa. Mas mais importante é a série de pequenas coisas que a gente faz diariamente para que o nome de Deus seja glorificado. E é isso que eu quero refletir essa noite com os irmãos. Quem garante que esses 3 dias, que o impacto de Biritiba Mirim não vai virar uma saudosa memória na nossa mente, ao invés de ser uma transformação de vida? Tem pessoas que participaram de impactos, e, por exemplo, o Gustavo esteve com a gente lá e deu o testemunho, pastor Gustavo hoje em dia, em que ele conta que no impacto de Miracatu, ele teve a confirmação do chamado missionário dele. Então ele foi chamado, ele abriu o coração, ele aceitou o desafio em um impacto, e a partir dali ele se transformou num missionário e agora está pastoreando a igreja. Porque ele continuou, foi uma ação duradoura do Espírito Santo. Então o que eu quero que a gente reflita e o que eu quero que a gente pense é o que a gente vai fazer com a nossa fé, com a nossa ação, quando o grande evento acaba. E você pode não ter ido no impacto, mas com certeza você já participou de algum grande evento. Você já participou de algum culto que te impactou. Você já participou de algum acampamento, de algum retiro das mulheres, retiro dos homens, retiro de casais, de algum day camp, de algum culto na igreja que o Espírito Santo te quebrantou, e você levantou, e você assumiu um compromisso com ele de que seria diferente. Mas a partir dali, aquilo foi passando, e você não se lembra mais daquilo. Então é nisso que eu quero que a gente reflita. Então vamos abrir lá em Mateus 17, do versículo 1 até o versículo 8, que é o primeiro monte que eu trago para a gente, que é o Monte da Glória. O monte onde há a passagem da transfiguração. Capítulo 17, a partir do versículo 1, vai dizer assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe desapareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo de uma nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo: Levantem-se e não tenham medo.
Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Senhor, ainda na Tua presença, eu te peço que, através também dessa forma de exposição da Tua palavra, o Senhor esteja falando conosco, como já tem feito, Senhor. Que Teu Espírito esteja livre para agir em nosso meio, que seja feita a Tua vontade em nosso meio, Senhor. É isso que eu te peço. Em nome de Jesus, amém. O Monte da Glória. Jesus chama os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, para subir. E ali eles têm um evento extraordinário. Eles têm um evento que eles não imaginavam o que iam acontecer. Eles poderiam ter subido com expectativas ao acompanhar Jesus para o monte. Eles poderiam ter subido esperando que eles iam ter um momento de comunhão com Jesus. Mas o que acontece ali é completamente surpreendente. É completamente extraordinário. Eles não estavam esperando, eles não estavam preparados para o que eles iriam viver ali naquele local. A face de Jesus se transfigura, resplandece. Eles têm a imagem de Moisés, eles têm a imagem de Elias. E eles estão ali em êxtase, eles ouvem a voz do Senhor falando diretamente com eles. Aquilo foi um evento extraordinário na vida deles. Só que o que isso revela para a gente? O que o Monte da Transfiguração revela ali para Pedro, Tiago e João, principalmente, que estavam ali presentes? A primeira coisa que esse evento revelou para Pedro, Tiago e João é que o objetivo daquela subida, o objetivo daquele evento, o objetivo daquela subida ao monte era para revelar verdadeiramente quem Jesus era. Naquela época existiam diversos profetas itinerantes, que tinham os seus grupos, que os seguiam, e eles pregavam, e eles falavam, e aparece Jesus. E existia um burburinho em que falavam, quem é esse? A gente cantou lá no projeto, quem é esse? Uma das músicas em que a gente cantou. E ali, naquele momento, Jesus revela quem Ele é. O Deus, o Filho de Deus, aquele que tem a face transfigurada, aquele que tem um encontro sobrenatural com Moisés e com Elias. O objetivo principal do impacto, o objetivo principal de todos esses eventos que a gente faz, o objetivo principal de cada culto que a igreja promove, é revelar quem é Jesus. Não existe evento, não existe impacto, não existe culto que não tenha como objetivo a revelação de Jesus como Filho de Deus e autor da salvação. Todo culto tem que revelar isso. Todo evento precisa revelar isso. E o momento em que a gente viveu ali, aqueles 3 dias, revelou para a gente a glória de Jesus através das nossas ações, através de sermos instrumentos na vida daquelas pessoas. Esse é o objetivo do evento. É revelar Jesus. Não é revelar a nossa glória. Não é revelar os nossos dons. É mostrar que a gente faz aquilo através de Cristo, através do Espírito Santo. Todos que vão pela primeira vez vão sempre receosos. Todos que assumem um compromisso de entregar um folheto na rua, seja num projeto, seja aqui, sempre têm um receio de como vão ser recebidos. Irmãos, não somos nós, é Cristo. O Edinaldo falou aqui, o que eu vou falar para um paralítico? Para um homem frustrado, para um homem decepcionado com a vida, para um homem decepcionado com Deus, que tinha perdido toda a mobilidade dele e agora vivia em dependência dos outros. Imagina você entrar numa casa, irmão, se deparar com uma situação dessa. A gente não tem palavras, mas é Cristo quem nos capacita, porque Ele revela quem Ele é através das nossas vidas. É Ele quem traz o discernimento, é Ele quem traz as palavras. E Cristo é tão bom, mas tão bom, e Ele dá tanta palavra para a gente, que o Edinaldo voltou com 2 galinhas de lá, irmãos. O Senhor chamou eles na casa no dia seguinte e deu de presente 2 galinhas para o Edinaldo. O Edinaldo voltou de Biritiba Mirim com 2 galinhas dentro da caixa. E essas 2 galinhas acordaram a gente no dia seguinte, às 5:45 da manhã, berrando lá. Um homem que não queria receber a família, que não queria abrir a casa, pede para retornar, pede para as pessoas voltarem, presenteia com aquilo que ele tinha. É o que ele tinha. É uma demonstração de amor. Uma pessoa que não queria abrir a porta, uma pessoa que está frustrada com a vida, ela
de um dia para o outro, através da ação do Espírito Santo, ela está dando amor. Ela está dando amor através de 2 galinhas, mas está dando amor, que é a forma que ela tinha para dar. Isso é a transformação do Espírito Santo. Isso é a revelação de quem é o Filho de Deus. Uma outra coisa que o Monte da Transfiguração mostra para a gente é o desejo de permanência. Pedro vira e fala: Senhor, é bom estarmos aqui. Eu vou construir uma tenda. Aí a gente faz o seguinte: vamos ficar aqui. Está ótimo. Eu não preciso voltar. A gente fica aqui, ó, a gente já está em 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, já tem 3 aí, Jesus, Moisés e Elias. A gente fica aqui conversando em comunhão e a gente esquece tudo que tem para trás. Vamos viver essa comunhão. Vamos viver aqui nas nossas tendas. A gente fica aqui mais tempo. Vamos prorrogar o carnaval. Vamos prorrogar, vamos fazer mais impacto, vamos fazer mais evento de dias assim onde a gente vai. A gente tem a vontade de permanecer, a gente tem a vontade de ficar. Mas o que Jesus faz é: não, isso não é o que eu quero. Eu me revelei para você. Você sabe quem eu sou. Agora a gente vive no vale. E você está sendo capacitado para fazer a diferença no ordinário. O extraordinário te capacita para viver o ordinário. Você vai fazer a diferença aonde? No seu trabalho, no seu dia a dia, na sua rotina, na sua família. É ali que Deus te chamou para fazer a diferença no dia a dia. É nesse local que o seu primeiro campo missionário, irmão, é a sua família. O seu primeiro campo missionário é a sua família. O seu segundo campo missionário é o seu trabalho, é a sua escola, é a sua faculdade. E aí sim, o seu terceiro campo missionário é o restante da sociedade. Quando os discípulos descem, a gente não vai ler porque não vai dar tempo, mas eles se deparam com uma situação de um pai com um menino endemoniado. Uma criança endemoniada, em que o pai chega para Jesus e fala: Jesus, pelo amor de Deus, cura o meu filho, porque os seus discípulos não conseguiram curar. Pedro, Tiago e João estavam no extraordinário. E quando eles descem, eles encontram uma criança endemoniada, onde nem os discípulos de Jesus tinham tido poder para que expulsasse aquele demônio. É um choque de realidade. Mas Jesus preparou, Jesus teve o momento da transfiguração, teve o momento da glória, para que Pedro, Tiago e João pudessem ser capacitados para agir ali, entre os fracos, entre os oprimidos, entre os endemoniados, porque era esse o chamado deles. Assim como o nosso chamado é viver o dia a dia, é viver a PIB de São Caetano. Esse é o nosso chamado. É viver com as nossas crianças, é viver com os nossos irmãos em comunidade, é pregar o evangelho no meu trabalho, com aquele chefe que eu não gosto, onde eu estou inserido, é lidar com as dificuldades que eu tenho dentro da minha casa, com a minha família. É para isso que Deus nos chamou, para o dia a dia. E é para isso que a gente é desafiado. Tim Keller fala: a experiência da presença de Deus nos fortalece, mas é na missão que essa experiência encontra propósito. A gente pode ser avivado, a gente pode ser enchido pelo Espírito Santo. Se a gente não transformar isso em missão no dia a dia, em um hábito corriqueiro, não vai ter propósito aquilo que a gente viveu e aquilo que a gente vive em grandes eventos. A gente precisa transformar isso no dia a dia, em situações corriqueiras. O segundo monte em que eu trago para a gente, classifiquei aqui como o Monte do Poder. A gente não vai ler porque são 2 capítulos inteiros, mas é a história de Elias no Monte Carmelo. De maneira resumida, Elias ora ali, Israel está em apostasia, quem governa é o rei Acabe com a sua esposa Jezabel, e ali eles fazem tudo o que Deus não aprova, e Elias é levantado por Deus para confrontar o reinado de Acabe. Elias ora e por 3 anos e meio não chove, a chuva cessa, tudo seca. Não há mais plantação, uma cultura daquela época, uma sociedade daquela época que dependia totalmente do cultivo agrícola, sem a chuva, ela fica praticamente falida, e é essa situação em que Elias está ali. E Elias sobe ao Monte Carmelo e ele desafia 450 profetas de Baal para que eles orassem, para que descesse fogo do céu
e queimasse o holocausto. E ali Elias, no alto do monte, cheio de confiança, com todo o poder de Deus através da vida dele, os outros profetas começam a orar ali para os deuses dele, e aí Elias está tão confiante que ele começa a zombar. Ele fala, ué, grita mais alto, o Deus de vocês não está ouvindo. Cadê o Deus de vocês? Será que ele não vai responder? E começa a zombar dos outros profetas. E ali chega a vez dele, e ele pede para as pessoas molharem o holocausto, e pega, enche aí, jarros de água, joga em cima do holocausto, pode molhar, porque o meu Deus é um Deus poderoso. Na hora em que eu orar aqui, o fogo vai descer do céu. E Elias vai, e Elias ora, e na hora que ele ora, o fogo desce. Elias se levanta ali contra os profetas de Baal, manda matar todos os profetas, e depois disso ele fala, agora vai para casa, se prepara, porque eu vou orar e vai chover. E Elias ora e a chuva volta. Tudo isso em cima do monte. Uma manifestação tremenda do poder de Deus através da vida de Elias. E Elias está em êxtase ali. A cabeça de Elias é, pronto, agora tudo vai ser diferente. Pronto, agora mudou. Agora Israel vai olhar para Deus. Agora Acabe e Jezabel vão se quebrantar, vão dobrar os seus joelhos e vão confessar Deus como seu Senhor e Salvador. E o que acontece é, Elias volta, encontra com Jezabel, e Jezabel fala, foge, porque se eu pegar você, eu vou fazer com você a mesma coisa que você fez com os 450 profetas. Elias foge desesperado e completamente frustrado. Ele está tão frustrado que ele foge, ele anda por dias, ele sobe no outro monte, o Monte Horebe, e ele se esconde dentro de uma caverna, e ele pede para Deus para morrer. Ele pede para Deus, Senhor, tira a minha vida. Como que pode, em uma diferença de 3 dias, um homem que estava cheio do poder de Deus, vivendo o extraordinário através da sua oração, entrar numa caverna e pedir, em depressão, e pedir para que Deus levasse a sua vida, porque ele não queria mais viver? Olha a mudança em 3 dias. Elias era um ser humano, como eu, como você. A gente viveu 3 dias extraordinários. Nada impede de que essa semana você já tenha sido confrontado e já tenha perdido a esperança de viver. A gente não sabe como está o seu coração. Eu não sei como está o seu coração. Mas eu sei que, assim como Elias, e Elias, eu sei porque o Elias se frustrou. O Elias se frustrou porque ele entendeu que, de acordo com tudo o que estava acontecendo, a vontade de Deus seria que Israel se levantasse e que Jezabel e Acabe se quebrantassem. Esse era o plano de Elias. Essa era a vontade de Elias. Quando a vontade de Deus é diferente e não é aquilo que acontece, Elias se frustra. Elias se frustra e se decepciona porque aquilo que ele tinha planejado, a redenção dele, não acontece. A gente volta do impacto. Nossa, agora vamos fazer tudo, vamos para o Chico Mendes dia 14. Vamos chegar lá no Chico Mendes, vamos evangelizar, as pessoas vão se converter e tudo vai se transformar ali. E São Caetano vai ser a cidade de Jesus. A gente vai lotar essa igreja e os nossos ministérios vão bombar. E a gente vai fazer um monte de coisa, porque agora a gente voltou impactado e tudo vai dar certo. E a gente coloca os nossos planos na frente dos planos de Deus. E aí isso não acontece. Pode ser que aconteça, mas se não acontecer, o que a gente faz? A gente se frustra. E aí o que a gente faz? A gente desanima. E aí o que a gente faz? Espera o próximo impacto para se animar de novo. E passa o resto do ano desanimado. O exemplo de Elias foi muito rápido. Foram 3 dias. Mas a gente pode ser que demore um pouco mais. Pode ser que demore 1 mês, pode ser que demore 2 meses. Mas naturalmente a gente vai se frustrando. Hoje eu presenciei uma cena que, para variar, minha filha estava chorando no Ministério Infantil, né? Então, a Natália estava lá liderando o cultinho e ela foi me mandou uma mensagem e falou, vem aqui pegar a Pietra porque ela está me atrapalhando. E aí eu fui lá. E aí quando eu entrei, eu vi a Fernanda, a Laila e a Natália dançando, com as nossas crianças ali, e a minha filha causando, e algumas crianças dançando, e outras crianças, várias crianças sentadas, desanimadas. E aquilo veio na minha cabeça, na hora, a imagem do último dia do projeto. As meninas dançando,
200 crianças dançando ao mesmo tempo com elas. E aí eu pensei, a gente precisa de maturidade espiritual para entender a diferença entre um evento extraordinário e o nosso dia a dia do ordinário. Eu não estou culpando as nossas crianças. Não estou falando que as crianças de lá são melhores do que as nossas. O que eu estou falando é que são contextos diferentes, ambientes diferentes, educação diferente, coisas que as de lá elas não têm acesso. As nossas têm acesso todo domingo. Mas muda. E aí a gente que está na frente, as irmãs do Ministério Infantil que estão à frente, se elas ficarem olhando e esperando o retorno visual, ali ela pode se frustrar. Ela pode se decepcionar. Assim como qualquer ministério que a gente assume na igreja. O pessoal do louvor, a gente deu exemplo do louvor no projeto. A gente falou, olha a diferença, olha como esse louvor aqui está, o pessoal está empolgado, está louvando, está adorando. O que a gente precisa entender é que a gente não pode, a gente não deve criar expectativa sobre como deve ser o agir de Deus através de resultados. A gente tem que se preocupar com o que a gente tem que fazer, segundo o propósito de Deus para as nossas vidas. Qual que é o meu trabalho? Qual que é o meu compromisso que eu assumo com Cristo? É fazer o pouquinho. O resultado, a quantidade, a bênção, o testemunho, o apelo aceito das pessoas, isso tudo é plano de Deus. A nossa responsabilidade é o id, é o fazer, é se colocar à disposição, independente do resultado. Deus não nos chama para colher, para aproveitar o fruto. Deus nos chama para semear, para plantar. E aonde vai florescer, é Ele quem sabe. O que a gente tem certeza é que a palavra de Deus não volta vazia. E quando a gente semeia, seja para as nossas crianças, seja para as crianças de Biritiba, seja para os nossos membros, para os nossos irmãos, seja para os irmãos desconhecidos de Biritiba, a palavra de Deus não volta vazia. Quando a gente cumpre o propósito de Deus nas nossas vidas, Ele é quem faz frutificar. O monte não nos torna super crentes. O impacto não nos torna super crentes. O impacto, o monte, o nosso contato extraordinário com Deus, ele tem que nos tornar ainda mais dependentes do agir de Deus nas nossas vidas. Não é porque eu fui no impacto que agora eu sou um super crente à prova de problemas, à prova de dificuldades. Eu fui para o impacto, eu presenciei o agir de Deus na vida daquelas pessoas que estavam lá, na vida das pessoas de Biritiba. Agora eu sei como Deus pode transformar as vidas. E isso faz eu depender ainda mais de Deus. E me colocar à disposição de servir. Essa deve ser a nossa atitude. Porque senão a gente vai se frustrar, a gente vai desanimar. E a gente não vai continuar aquilo que Deus chamou a gente para fazer. E por último, o monte da perseverança. Está em Mateus 26, do 36 ao 46. Esse a gente vai ler, se puder colocar aí. O Monte das Oliveiras, esse, onde tinha o Getsêmani. E esses são os textos mais fortes da Bíblia. E, inclusive, pode ser que eu até me emocione, porque toda vez que eu leio esse texto eu me emociono. Onde, a partir do versículo 36... diz assim: em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sente-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro, o mesmo Pedro, que tinha passado pela transfiguração, agora ele estava no Getsêmani. E os 2 filhos de Zebedeu começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem para que não caiam em tentação.
O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: Meu pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Vocês ainda estão dormindo e descansando, e eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levante-se e vamos embora, eis que o traidor se aproxima. Jesus já havia celebrado a última ceia, Jesus já sabia que a cruz estava chegando, Jesus já sabia que ele iria sofrer, Jesus já sabia que ele ia sofrer dor, Jesus sabia que aquilo ia ser muito difícil, ele ia deixar o contato direto com aqueles que ele tinha tido um contato tão intenso ali nos 3 anos do seu ministério. E Jesus vai para o monte. E Jesus vai para o monte orar. E Jesus leva Pedro. E Jesus, completamente, numa situação completamente diferente do Monte da Transfiguração, Jesus sobe e, ao invés de resplandecer a sua glória, Jesus transparece a sua angústia. Jesus transparece o seu sofrimento. Jesus clama ao Pai para que, se fosse possível, passasse dele o cálice e que ele não sofresse aquilo que ele não merecia e que nós merecíamos. O monte que a gente precisa encontrar, irmãos, mais do que o extraordinário que a gente viveu, é o monte da rendição, que deve ser feita a vontade de Deus nas nossas vidas. Que é isso que Jesus pede. Jesus fala: seja feita a tua vontade. E quando ele busca a ajuda dos discípulos, os discípulos estão dormindo. Aqueles discípulos que no momento de festa queriam uma tenda para desfrutar com Cristo, para ficar com ele no Monte da Transfiguração, agora eles estão dormindo e eles estão em profunda tristeza, porque eles estavam começando a entender o que iria acontecer. O monte, muitas vezes, ele não é somente de coisas boas. Muitas vezes, em momentos de dificuldade, a gente tem um contato tão profundo com Deus, ele se revela tão tremendamente para a gente, que a gente tem a mesma reação de Jesus, a gente se entrega e a gente fala para ele: seja feita a tua vontade, eu não aguento mais. Eu não consigo mais lutar com as minhas próprias forças, eu não sei mais o que fazer, mas o Senhor sabe e está nas tuas mãos. Esse é o monte que Deus mais procura, que Deus mais aparece para a gente, irmãos. É o monte em que a gente se quebranta, é o monte em que a gente se prostra, é o monte em que a gente entrega a nossa vida inteira para Ele. É isso que Ele busca da gente, Ele busca uma vida de rendição, Ele busca uma vida de devoção completa, uma vida em que a gente vai quebrantar o nosso coração dia após dia, e não somente em eventos, e não somente em culto, e não somente em atividades em que a gente vai fazer na igreja. Ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade, no seu dia a dia, na sua individualidade, no seu momento de devocional, no seu momento de oração. É isso que ele busca, é isso que ele quer. Jesus ora, Jesus chora, Jesus sabe o que vai acontecer com ele. E no último versículo ele fala o quê? Levante-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima. Jesus não foge. Jesus não fala isso porque ele quer ir embora antes que Judas chegasse. Jesus fala isso porque ele vai ao encontro, ele sabe que Judas está chegando. E quando Jesus fala, levante-se, vamos, porque eu estou preparado para cumprir o propósito de Deus na minha vida, que é o caminho da cruz e da ressurreição. É isso que Jesus fala. Levanta, vamos, eu estou pronto, eu vou sofrer, mas eu estou preparado, porque esse é o propósito de Deus para a minha vida. É isso que Jesus traz,
E é isso que Deus espera da gente. Deus espera da gente que a gente cumpra o propósito dele para as nossas vidas, que é o quê? É se colocar diante dele e falar: Senhor, eu estou pronto. Me usa. Me usa no meu trabalho. Me usa na minha família. Me usa na minha empresa. Me usa na minha igreja. Me usa com as minhas crianças. Me usa com os meus jovens. Me usa com o meu ministério, seja ele qual for. Eu estou pronto. Me usa. Não importa se eu vou sofrer, não importa se vai ser difícil. Eu estou disponível. Que seja feita a sua vontade. É isso que ele pede. É isso que ele faz, na verdade. É isso que Deus espera da gente. Jesus traz os seus discípulos que estavam dormindo. A gente pode ter pessoas aos nossos lados que a gente espera contar com ajuda e elas estão dormindo. Isso não pode nos impedir, nos desanimar de cumprir o propósito dele para nossas vidas. Calvino fala: Cristo venceu não apenas sofrendo, mas submetendo-se voluntariamente à vontade do Pai. A nossa missão não continua porque a gente voltou empolgado. Se a gente for depender da nossa empolgação, infelizmente vai durar pouco. A nossa missão só vai continuar se a gente estiver rendido diante de Deus. Disponível para ser usado por Deus. No Monte da Transfiguração, no Monte da Glória, Jesus revelou quem Ele é. Ele revela para a gente quem Ele é. Aqui, se você ainda não teve um contato com Cristo, Jesus está se revelando para você, como o autor e consumador da sua fé, como o único suficiente da sua salvação. No monte do poder de Elias, com Acabe, Deus mostra que a gente não é capacitado por nós mesmos, e que a gente não controla nada do que acontece no mundo. A gente não sabe o que vai acontecer quando a gente sair daqui. Então Deus mostra a nossa fragilidade e a nossa dependência dele. E no monte da perseverança, que é o monte de superar a dificuldade, que é o que Jesus fez, Deus nos mostra onde a gente tem que se render, onde a gente tem que colocar a nossa fé e a nossa disposição em servir. No último culto, eu falei uma coisa em que eu repito aqui, mesmo para quem não foi. O projeto serviu, assim como todo projeto serve, para a gente olhar para todos que estavam lá e para todos que estão aqui e poder afirmar que você é capaz, através do Espírito Santo, de realizar a obra de Deus aqui na terra. Você é capaz. Não por você, mas porque é o Espírito Santo que nos capacita. E a palavra de Deus diz que todos nós temos dons e talentos para serem usados para cumprir o nosso propósito diante de Deus aqui na terra, que é glorificar o nome dele. Quando a gente olha lá no projeto, tudo acontecendo, desde a cozinha até o lavar do banheiro, até a pregação do evangelho, até um trabalho com crianças, até o montar e desmontar um tanque, até dirigir um caminhão, até fazer tudo o que é feito, a gente olha e a gente reconhece que Deus capacita a sua igreja de diferentes formas, com os seus diferentes membros, para que o nome dele seja proclamado e exaltado. A gente só precisa falar igual Jesus falou. Levanta, eu estou pronto, vamos. Chegou a hora de cumprir o propósito de Deus para a minha vida. Qual que é o propósito de Deus para a sua vida? Através do que você vai ser útil, eu não sei. Mas Deus sabe. E a partir do momento em que você se coloca à disposição para ser usado, Ele vai te mostrar. Aqui na igreja a gente tem muitas áreas para você ser útil. Muitas áreas. Você pode falar com qualquer líder de ministério, com qualquer pastor, que você vai encontrar o que fazer. Mas, além disso, com certeza, você pode ser útil e você deve ser útil na sua casa, na sua família, no seu trabalho e no seu dia a dia. A gente precisa assumir esse compromisso, irmãos. A gente precisa assumir esse desafio de continuar isso que a gente viveu naqueles 3 dias.
A gente tem um ano inteiro pela frente. A gente tem mais 10 meses, 9 meses e meio pela frente, para que o nome de Deus continue sendo pregado, continue sendo exaltado de diferentes formas, mas que continue o trabalho. A gente precisa estar à disposição, como Jesus esteve no Getsemane. Baixe sua cabeça. Senhor, te agradeço pela tua palavra, te agradeço pela oportunidade que nós tivemos, Senhor, de estarmos esses 3 dias ali em Biritiba Mirim. Muito obrigado pelo que vivemos ali. Muito obrigado pelo agir do Teu Espírito Santo ali em nossas vidas. E também na vida daquela cidade, Senhor. Muito obrigado pelos testemunhos aqui colocados, além dos outros testemunhos que sabemos que o Teu Espírito agiu, Senhor Deus, através de nós, ali naquela cidade. Mas agora, Senhor, eu te peço por essas pessoas que aqui estão. Eu te peço para que a gente possa entender, Senhor Deus, que o nosso monte é o nosso dia a dia. O local, nosso local de pregação, o nosso campo missionário é o nosso dia a dia. E que a gente possa assumir esse desafio, que a gente possa assumir esse compromisso de sermos verdadeiramente fiéis à Tua palavra no ordinário, no nosso dia a dia, naquilo que com as pessoas que a gente convive. É para isso que o Senhor nos chamou. Nos capacite, nos dê coragem, nos dê perseverança. Que cada pessoa aqui, Senhor Deus, possa se prostrar diante de Ti, Senhor Deus, assim como Jesus se prostrou no Getsemane e orou, Senhor Deus, sabendo que a dificuldade viria, sabendo que a dor viria, Senhor Deus, mas Ele não fugiu. E por Ele não ter fugido, nós podemos estar aqui hoje, Senhor. Se não fosse pela rendição de Cristo, pela submissão de Cristo à Tua vontade, nós não estaríamos aqui hoje, nós não conheceríamos a Tua palavra, nós não poderíamos ter a esperança e a plena convicção de viver com o Senhor eternamente. Que a gente possa, Senhor Deus, copiar, imitar essa atitude de Cristo. Que a gente possa se render diante do Senhor. Que a gente possa se prostrar diante de Ti e dizer para todos ao nosso redor, onde a gente estiver, eu estou pronto para ser usado por Deus onde estiver. Através do Teu Espírito Santo, Senhor Deus, nos capacite. Tire o nosso medo, tire a nossa vergonha, tire o nosso pecado, o nosso orgulho, que a gente entenda, Senhor Deus, que o Senhor nos chamou para vivermos como um corpo que tem o Senhor como cabeça e que, como final, viveremos todos juntos, Senhor Deus, na eternidade em plena comunhão. Que a gente possa, Senhor Deus, viver, experimentar, ter o privilégio, Senhor Deus, de saber que a gente está cumprindo a Tua vontade aqui na terra, Senhor Deus. Muito obrigado por esse privilégio. Muito obrigado por essa oportunidade que nós temos, Senhor Deus, que é poder testemunhar do Teu amor aqui na terra, Senhor Deus. Que a gente não deixe de lado essa oportunidade. Que a gente aproveite isso, Senhor Deus, que a gente se envolva. Que a gente faça parte do corpo. Que a gente se comprometa contigo, Senhor Deus, se comprometendo com o Teu corpo. Complete essa palavra em cada coração, Senhor Deus. Edifique, quebrante. E que a gente possa também, Senhor Deus, assim como tivemos lá em Biritiba, nessa noite, Senhor Deus, ter corações transformados, corações impactados, corações, Senhor Deus, avivados, para poder viver o que o Senhor tem preparado para nós durante esse ano como igreja. E também como famílias individuais no nosso trabalho onde estivermos. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.